Olá, pessoal. Eu, Laís e a Vívia iremos apresentar a vocês um pouco do que foi o caso A Última Tentação de Cristo versus o Chile, que teve a sentença proferida no dia 5 de fevereiro de 2001. Para iniciar minha fala, eu vou explicar um pouquinho quais foram as causas, né, para a propositura da demanda e do que se trata o filme. Em resumo, né? Claro. A Última Tentação de Cristo foi um filme que passou no Chile e um comitê de censura que, inclusive na época, tinha aprovação constitucional do Chile, proibiu a transmissão do filme com o embasamento de que violaria valores cristãos. O que gerou polêmica na época é que o filme é uma distopia no sentido de que ele questiona, em tese, o que Cristo teria feito, o que Cristo faria se não se submetesse a morrer na cruz por nós. Então, qual seria outra alternativa? Ele teria vivido mais tempo? Ele teria filhos? Como seria, né? Isso gerou uma discussão muito grande e foi parar na Corte Interamericana. E essa percebeu que a autorização para censura estava prevista na própria Constituição do Chile. Portanto, essa deveria ser reformada, visto que a Constituição do Chile não estava de acordo com a Convenção Americana na medida em que autorizava a prévia violação à liberdade de expressão. Então, a partir disso, no dia 15 de janeiro de 1999, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à corte uma demanda contra a República do Chile, com base nesses argumentos que eu acabei de falar para vocês, né? E a partir disso originou uma denúncia, que foi a denúncia 11.803, e nessa demanda foi invocado pela comissão os artigos 50 e 51 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e os artigos 32 e seguintes do regulamento. A comissão propôs a demanda a fim de que a Corte decidisse se houve violação por parte do Chile, né? Enquadrando no artigo 13, que se refere à liberdade de expressão e pensamento, e o artigo 12, que se trata sobre a liberdade de consciência e religião. Além disso, a comissão solicitou à Corte que, como consequência das supostas violações, os artigos antes mencionados declarasse que o Chile descumpriu os artigos 1.1, que se refere à obrigação de respeitar os direitos, e o artigo 2, que se refere ao dever de adotar disposições de direito interno. Certo? Então, a partir disso, a comissão solicitou à Corte que ordenasse ao Estado 5 ações. A primeira ação é autorizar a normal exibição cinematográfica e publicidade do filme A Última Tentação de Cristo, né, que havia tido a censura. A segunda ação é adequar suas regras constitucionais e legais aos padrões sobre liberdade de expressão consagrados na Convenção Americana, a fim de eliminar a censura prévia nas produções cinematográficas e sua publicidade. A ação 3 é assegurar que os órgãos de poder público, suas autoridades e funcionários, exerçam os direitos e liberdades de expressão, consciência e religião reconhecidos na Convenção Americana e se abstenham de impor censura prévia às produções cinematográficas. A quarta ação é reparar as vítimas, neste caso pelo dano sofrido, né? E a quinta é efetuar o pagamento de custas e reembolsar os gastos incorridos pelas vítimas, além, né, dos honorários de seus representantes.
Bom dia, gente. Dando continuidade ao que a Laís começou explicando para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da violação da liberdade de expressão e a questão das normas constitucionais. De início, a comissão já recomendou ao Chile que fosse suspensa a censura com relação à exibição do filme, visto que havia violação do artigo 13 da Convenção Americana. Com relação a essa violação, a comissão já deixou claro que havia porque o exercício da liberdade de pensamento e de expressão não pode estar sujeito à censura prévia. E, além disso, o objetivo dessa regra é proteger o acesso à informação, às ideias, às expressões artísticas de toda a natureza e fortalecer a democracia pluralista. Já com relação ao artigo 12, que também foi violado, a proibição do acesso a essa obra se baseia em uma série de considerações que interferem de maneira imprópria com a liberdade de consciência e de religião das vítimas e do restante do Chile, o que viola o artigo 12 da Convenção. Aí, com relação à Constituição do Chile, o artigo 19, inciso 12, a linha final da Constituição Política do Chile, não se encaixa nos padrões do artigo 13 da Convenção, já que o primeiro permite a censura na exibição e publicidade de produção cinematográfica e autoriza o Conselho de Qualificação Cinematográfica a rejeitar filmes. Em razão disso, o Estado violou o artigo 2º da Convenção. Dessa forma, o Chile deveria tomar as medidas necessárias para aprovar as regras constitucionais e legais pertinentes a fim de revogar o sistema de censura prévia sobre as produções cinematográficas e a sua publicidade. Assim, adequar a legislação interna à Convenção, ou seja, deveria haver uma mudança ali com relação à Constituição para que ela se adequasse no que a Convenção abordava. O Estado apresentou, então, um projeto de reforma do referido artigo 19, inciso 12, linha final, para eliminar a censura cinematográfica e substituir por um sistema de qualificação cinematográfica. Só que, como esse projeto ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Chile continua violando o artigo 2º da Convenção. Por fim, a Corte declarou por unanimidade que o Estado violou o direito de liberdade de pensamento e de expressão, consagrado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, sobre Direitos Humanos. Declara que o Estado não violou o direito à liberdade de consciência e religião, que está consagrado no artigo 12 da Convenção Americana. Declara que o Estado descumpriu os deveres gerais dos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana. E também decide que o Estado deve modificar seu ordenamento jurídico interno em um prazo razoável com o objetivo de suprimir a censura para permitir a exibição do filme e que ele deve apresentar essa mudança à corte dentro de um prazo de 6 meses. Além disso, foi determinado o pagamento de multa de um determinado valor para as vítimas e seus representantes do caso.